Hoje temos a honra de receber o Marcelo Alcino, um profissional com mais de 40 anos de experiência na indústria automotiva. O Marcelo é um líder visionário e inovador, conhecido por sua competência em liderar equipes multidisciplinares no desenvolvimento de novos produtos e processos de produção. Com uma carreira que se confunde com a história da nossa indústria automotiva, Marcelo participou de importantes transformações, desde a introdução do rádio nos veículos, passando pela popularização do Bluetooth até os modernos sistemas de multimídia veicular baseados em Android. Atualmente, Marcelo é Chief Engineer e Engineer Senior Manager na Visteon Corporation, onde continua a impulsionar avanços tecnológicos significativos. Sua formação inclui um MBA em Administração Estratégica de Negócios pela Universidade de São Paulo e uma graduação em Engenharia pela Universidade 9 de Julho. Marcelão, seja bem-vindo ao Pessoas e Produtos. Ô Bruno, muito obrigado aí pelo convite. Tenho acompanhado aí o seu trabalho e tenho visto algumas conversas. Eu achei muito interessante. Obrigado pela oportunidade. E você descreveu aí um Marcelo aí que nem eu conheço. Mas é legal, é bom saber que a gente tem essa trajetória e com certeza podemos deixar alguma coisa aí para trás. Marcelo, eu comentei que a sua trajetória, a sua carreira se confunde muito com os avanços da indústria automotiva nas últimas décadas. A gente vai chegar lá, mas antes disso eu quero entender e conhecer da sua história, como foi a sua infância, como você decidiu ir para a engenharia e trabalhar na indústria. Você contar essa história para o nosso público. Ah, legal. A minha, assim, é até curioso, né? Quando garoto, na verdade, o meu sonho, como ainda é hoje de muitos garotos da periferia, é ser jogador de futebol, né? E eu tinha isso na minha cabeça. Eu acho que eu jogava razoavelmente bem. Cheguei até, como eu nasci em 66, né? E eu gostava muito de futebol, desde garoto, desde pequeno. Por incrível que pareça, meu apelido ainda no bairro onde eu morava é Pelezinho. Olha só, cara. Não, nasceu em 66, Copa do É, Mundo, depois tinha a Copa do 70, Mundo em né? 70, né? Então tinha todo aquele alvoroço e tal. Então tinha alguma semelhança. Não sei se no futebol, mas pelo menos na aparência. Mas é gozado. Então é curioso porque eu comecei a fazer o curso técnico de eletrônica, na verdade, e naquela oportunidade eu ainda perseguia o caminho do futebol. Eu cheguei a jogar no Júnior do Corinthians, né? E aí eu fiz uma escolha, porque na verdade não dava para conciliar treino com estudo, então eu acabei deixando de lado, abandonando o futebol profissional, e aí e fui terminar o meu curso técnico em eletrônica. E confesso que acho que a escolha foi acertada, porque hoje me considero uma pessoa realizada profissionalmente, né? E acabei conquistando algumas coisas que não faço ideia se o futebol teria me dado isso, né? Naquela época, o jogador de futebol não ganhava tanto dinheiro como ganha agora, né? Era muito diferente, né? Era mais pelo gosto mesmo, pelo desejo, Pelo amor ao esporte, pelo amor né? ao esporte. Gostava mesmo de futebol, né? E aí eu acabei optando, fui para o curso técnico e do curso técnico eu acabei tendo a oportunidade de fazer um teste para estagiário numa empresa grande que naquela época, né, era uma empresa multinacional, que era a Ford Divisão Eletrônica, né? Então eles foram até o colégio e para capturar estagiários, né? Foi uma coisa interessante porque eu não acabei não sendo aprovado, quer dizer, fui aprovado, mas não tinha vaga suficiente, então eu acabei ficando para a fila de espera, né? E aí
fiquei chateado porque a gente era uma empresa grande, era aquela, né, vamos dizer assim, emoção de trabalhar numa empresa grande, multinacional, jovem ainda, né, moleque, né, com 17 anos. E passou 6 meses, eles me chamaram, né? E aí eu achava que era para o estágio e na verdade era para trabalhar como técnico já. E eu estava ainda nos últimos meses de colégio, eu não tinha nem me formado ainda e acabei iniciando lá. E aí foi. E por incrível que pareça, a empresa mudou, se transformou e eu continuo no mesmo lugar. Mas tudo começou lá, naquela transição, realmente, né? E, e é isso. Então, foi aí que eu comecei a minha vida profissional. Poxa, eu arrisco dizer que você trabalhou em muitas empresas diferentes nesses 40 anos estando no mesmo Muitas, lugar, porque muitas, é. acho que todas as vezes que você precisou se reinventar, trabalhar em uma nova área, se desenvolver, acho que tem sido uma experiência bastante enriquecedora, né, Marcela? Não, sem dúvida. Como você falou, né? Por incrível que pareça, né? São 39 anos indo trabalhar no mesmo endereço. Pô, desculpa arredondar para 40, eu achei que ficaria um número mais bonito se eu arredondasse, viu, cara? Não, mas tá bom. São 39 anos indo trabalhar no mesmo endereço, mas como você falou, foram transformações muito grandes, né? Então a empresa se foi se reinventando e eu confesso que uma das coisas, né, que a gente vai aprendendo é como você se adaptar também, né? A cultura eu acho que mudou também. Não diria que para você que a cultura foi também se remodelando, logicamente, aos moldes da liderança, né, da nova liderança, mas se transformou demais. Foram vários empregos, não foi um único emprego, não. Eu diria para você que foram vários empregos, né? Marcelo, e como foi acompanhar toda essa transformação nessas últimas décadas trabalhando na indústria? O que você pode trazer para a gente? É que agora, a gente olhando para trás, a gente tem sempre aquele viés de perspectiva, né? Mas eu lembro num bate-papo que a gente estava tendo, putz, você contou cada história para mim. Ah, o lançamento do primeiro toca-fita, o lançamento do primeiro rádio Bluetooth. Hoje, né, você tem trabalhado, enfim, e desenvolvido assim sistemas de infotainment, veículos cara, completamente conectados. A gente vai falar sobre isso também. Mas queria que você contasse um pouco dessa história, da trajetória, da evolução dos produtos, da indústria, como que ela tem se aperfeiçoado ao longo das décadas. Eu acho que é uma história interessante, né? Porque eu até, algum tempo atrás, eu tive que fazer um trabalho e eu acabei fazendo uma pesquisa, né? E aí, nessa pesquisa, eu acabei descobrindo que o rádio foi o primeiro, vamos dizer assim, entretenimento, vamos dizer assim, que foi colocado dentro do veículo, né? Isso foi em 1930. Então, é. E aí, a partir daí, como você falou, né? Eu cheguei a ver, né? A gente começou. Eu comecei, na verdade, eu era responsável pela área de AM e FM. Então, porque os rádios, na verdade, há muitos anos atrás, era um rádio só, né? Era AM e FM, né? Era o departamento de AM/FM, isso que a gente trabalha. Exatamente. E eu era responsável pela área do tuner, né? Que fazia a parte de recepção e de codificação do sinal para poder converter aquilo em áudio, né? Eu era dessa área. Mas eu, assim, aí veio o primeiro rádio com o tape deck. A gente tinha uma parceria com uma empresa japonesa e, por incrível que pareça, eu cheguei a ver eles faziam a montagem do tape deck dentro da nossa fábrica, né? Era uma coisa Caramba. maluca. E depois do tape deck veio o CD player, né? Eu acho que o CD player ainda veio antes ainda do que o Bluetooth, né? Porque o Bluetooth foi interessante porque ele começou, na verdade,
pela expansão e pela evolução dos mobiles, né, dos celulares, né? E aí, logicamente, a indústria automotiva, como tinha o rádio no carro, a Fiat sempre foi muito inovadora, né? E Sempre foi aí, muito pioneira, né, muito nesse pioneira. aspecto, E né? aí a gente teve uma parceria junto com a Fiat e a gente lançou o primeiro rádio no Brasil com sistema de Bluetooth. Então, então quando você falou aí, né, que eu acabei participando, foi interessante porque veio o Bluetooth, aí depois ainda tinha o CD player, mas o CD player tocava CDs normais. Aí a gente acabou evoluindo porque começou a sair MP3, então tinha as músicas MP3 no USB, mas não tinha ainda no CD. Aí as músicas MP3 foram para o CD, a gente teve que fazer uma mudança para que o CD trocasse também as mídias de MP3. Então foram muitas evoluções e coisas muito legais que a gente participou. Hoje a gente lembra como história, né? Mas são evoluções. E é o que você falou, aí hoje a gente passou por isso. Agora, recentemente, alguns anos atrás, criou-se as centrais de multimídia, né? A gente chama de infotainment, né? Entretenimento, né? Mas são as centrais de mídia, né? E as centrais de mídia teve essa evolução que no início eles eram com o sistema operacional Linux, né? Que ele fazia toda a parte de conectividade e tudo mais, mas não te dava muita flexibilidade. E aí a gente acabou também embarcando no central de multimídia com sistema operacional Android. Então, a gente não fez o primeiro Android do mercado, mas eu participei do primeiro Android na Vistion. O primeiro produto Android dentro da Vistion fomos nós que desenvolvemos, nós que lideramos, e é o que está até hoje nos carros da VW, né, aqui no Brasil. E é um orgulho para a gente muito grande. Então, até hoje o nosso CEO reconhece isso, porque era um desafio, todo mundo queria, né? E aí o Android ele te deu um leque de oportunidades, né? Hoje a central de multimídia você acaba utilizando ela para muito mais, né? Então você tem streaming, você tem jogos, né? Você consegue baixar aplicativos, porque hoje quando as pessoas não se desconectam mais, né? Hoje eu estava indo levar a minha mãe no médico, né? E eu estava observando as pessoas na calçada, né? Porque eu acabei pegando um trânsito, né? É impressionante. Não tem uma pessoa que está parada que não está com o celular na mão. E a É pessoa incrível, hoje né? ela entra no carro e ela quer uma extensão daquilo, né? Então, essas centrais de multimídia com Android, elas acabaram vindo e conseguindo trazer isso de uma maneira bem amigável. Então, está bem enraizado agora dentro do mundo automotivo. Todo mundo só quer Android. Exato. Inclusive, Marcelo, quando você estava falando, eu estava procurando um ponto aqui de um trecho que eu quero ler e fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: talvez para o grande público, sei lá, tem muitas pessoas que ouvem um podcast que não são necessariamente da indústria, né? A gente Aham. tem um mercado bastante abrangente, o pessoal da indústria farmacêutica, agro e tal. Mas é um ponto interessante porque, na minha concepção, eu falei disso um tempo atrás, na verdade não foi uma ideia minha, mas é uma concepção totalmente minha, mas assim, um veículo, um carro hoje, ele é um dos produtos mais complexos desenvolvido pela humanidade, pelo ser humano. E é verdade. E uns anos atrás, uma consultoria fez um estudo, você comparar vários produtos pela quantidade de linhas de código. Aí tem um aspecto aqui interessante. Olha, um Boeing 787, ele tem por volta de 18 milhões de linhas de código. Vai vendo. O Google Chrome, que a gente está usando aqui para gravar esse bate-papo na plataforma, ele tem também por volta de 18 milhões de linhas de código.
O Microsoft Office, que a gente usa aqui todo dia no trabalho, ele já sobe um pouquinho mais, ele tem 45 milhões de linhas de código. Facebook, redes sociais, há uns anos atrás, ele tinha 62 milhões de linhas de código. E um veículo de uma categoria premium, que tem lá todos os sistemas de eletrônica embarcada, ADAS, dirige sozinho, faz uma série de, enfim, direção assistida, uma série de recursos, de features, ele tem por volta de 300 milhões de linhas de código. Ah, Então, olha isso, cara. Olha de onde a gente partiu, olha como o veículo evoluiu ao longo dos anos. E a pergunta que eu faço para você é: você que teve a possibilidade de acompanhar toda essa evolução, puta, quando você olha para trás, lá do departamento de AM, FM, lançamento dos primeiros rádios no Brasil, e hoje o que vocês fazem, cara, veículo conectado, veículo com internet, que faz, que lê a Redcam, que dá, cara, status disso, daquilo, qual que é a sensação? não, é uma sensação muito boa, né? Gratificante, assim, porque você participar dessa transformação, né? Como você falou, né? Assim, eu participei dos tuners, era um componente discreto, né, meu? Então, assim, era uma coisa. E hoje você vê, basicamente, como você colocou, né? O hardware, ele agora ele passou a ser quase que um commodity, entendeu? E tudo isso muito consolidado na conectividade e influenciado muito por códigos, né? Por software, né? Então é interessante. Quando eu tenho lá os engenheiros novos lá e a gente conta essas histórias aí, eles não conseguem nem imaginar, né? Eles falam assim, bom, mas caramba, será que era assim mesmo? Eles não acreditam, porque hoje, se você olha para o que a gente tem hoje, a gente que passou, a gente se lembra. Mas a garotada que está começando no mundo hoje, né? É difícil você resgatar e começar a você olhar para trás, né? Meus filhos mesmo falam assim, pai, como é que você vivia sem Google? Como assim? É, mas é mais ou menos isso, né? É uma mudança de comportamento em funções do tudo que o ambiente e aquelas, vamos dizer assim, linhas de intersecção acabam criando, transformando totalmente a vida das pessoas, né? E é legal, porque a gente participou dessa transformação, né? Então é interessante. A gente agora nós somos os dinossauros, mas a gente consegue contar as histórias. Exato. Você tocou num ponto super importante, que eu vou pegar esse gancho, não posso deixar passar. O perfil dos profissionais também mudou ao longo dos anos. Sim, Você sim, acabou de citar isso. O hardware, né, é quase uma commodity hoje, então você tem muitos mais profissionais voltados para o software, principalmente o algoritmo e tal, e, consequentemente, pessoas mais jovens no time. Você tinha sim. até me contado, né, de um approach, de um programa que você tem para os jovens talentos aí, que começa no time, para organizar, fazer a integração dessa turma. Como que tem sido, e talvez eventualmente dicas também, essas novas gerações têm chegado ao mercado de trabalho, como tem sido essa transição e integração desses novos profissionais dentro de times de engenharia e desenvolvimento de produto? Acho que o gestor hoje, precisa, tá? Ter uma preocupação muito, vamos dizer assim, lógico, a parte técnica, ela é uma parte que você aprende, né? Agora, lidar com as pessoas é uma parte que você desenvolve, né? Então, não que a parte técnica você não se desenvolva também, mas a habilidade de lidar com as pessoas, de lidar com essa, vamos dizer assim, esse pessoal mais jovem que não acompanhou esse passado, né? E que tem, logicamente, uma ambição muito mais rápida, né? Porque eles são muito mais, vamos dizer assim, Imediatistas, né? imediatistas, né? Então, é muito legal você participar disso tudo e você também acaba aprendendo muita coisa e se adaptando também, né? Mas eu acho que o gestor hoje, que não tiver atento a isso, ele não consegue ter, vamos dizer assim, ou lidar com essa mudança de comportamento, né? Não consegue. Então, fica bem comprometido. E aí que você tem aquelas dificuldades de relacionamento, né? Então,
é importante o gestor tá muito atento nisso daí também. E Marcelo, você trabalha, obviamente, numa grande corporação, né, no mundo todo, e em alguns projetos você utiliza todos os braços globais que você tem de desenvolvimento. Você tem projetos que você tem times de desenvolvimento no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, tudo isso trabalhando de forma com um sincronismo muito grande para entregar os projetos dos deadlines cada vez mais apertados, Sim, né, sim, nas montadoras. é verdade. Então, como que você avalia ou, enfim, como que você pode trazer para a gente um insight desse modelo de gestão de projetos globais e fazer que tudo aconteça ali no timing certo e entregar um produto com qualidade para os clientes? É, ô Bruno, isso é uma coisa que eu acho que eu acabei, a gente vai se desenvolvendo, né? Então, como você falou, nesse último projeto que nós fizemos, que a gente foi o primeiro Android, pra você ter uma ideia, a gente chegou a ter 150 engenheiros trabalhando, vamos dizer assim, simultaneamente. O time era grande, né? E a gente tinha pessoas na Bulgária, pessoas na Índia, pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, sempre algumas coisas eu acho que foram importantes, que você começa a ter que aprender um pouco sobre a cultura, né? Então você precisa, vamos dizer assim, ter esse tipo de coisa, focar em resultado. Eu acho que esses são pontos que são fundamentais para você poder gerenciar, vamos dizer assim, pessoas de ambientes diferentes, com culturas diferentes. E além disso, a questão do fuso horário também, né? Porque tem toda a questão do fuso, né? Então, é interessante porque na Índia, por exemplo, são 8 horas e meia de fuso, né? E já o pessoal da Bulgária é 5 horas, 4 horas, dependendo do período do ano. Então, você tem que acomodar isso. Já com os Estados Unidos é quase o mesmo fuso. Então, como é que você consegue, né, reunir todo o time, conseguir conversar com todo mundo? Então, e tem aquela parte de negociação. Então, assim, um dia a gente vai fazer a reunião de manhã, outro dia a gente vai fazer a reunião à noite. Então, tudo isso de forma a tentar trazer um balanceamento para não sobrecarregar ninguém e respeitando sempre culturalmente cada um dos lados. Aí tem os feriados, que às vezes tem feriado na Índia, mas não é feriado na Europa. Então, eu acho que é muito disso, sabe? Você tem que aprender um pouco da cultura dos lugares. Você acaba tendo que ter muito mais essa empatia e focar em resultado, entendeu? Porque assim, às vezes todos os projetos têm as áreas, elas se conflitam, né? Porque você tem objetivos, vamos dizer assim, então tem o pessoal de hardware trabalhando aqui, o pessoal de software trabalhando aqui, mas o hardware depende do software, mas você tem que fazer esse time conversar com ele. Se você não tiver fazendo a interface, muitas vezes, já aconteceu N vezes, você assim, pô, mas você não falou com ele? Não, não falei. Pô, mas espera aí, ele está com a informação já 2 dias. Então, essa intersecção e essa velocidade que você também tem que ter de acompanhamento, ela é brutal, cara, porque senão você não consegue controlar. É diferente de você ter um time todo num único lugar, que você tá a todo momento você tá vendo as pessoas, né? Você vai até a pessoa, você fala com ela e tal. É muito diferente, né? E você tá, imagina, o cara tá léguas, a quilômetros de distância de você, e você tá tendo que gerenciar ele lá. Mas cara, eu acho que eu consegui me adaptar um pouco nisso daí. É, é claro que a gente tem problemas, não vou dizer para você que a gente nunca tem problemas, mas todos esses problemas acho que a gente consegue solucionar e endereçar. Se não fosse isso, os projetos não iam sair, né? Exato. E você falou algo super legal e importante, que é quando a gente está pensando num projeto, às vezes a gente não, isso passa desapercebido, né? Parece um detalhe, cara, mas é algo super importante. As diferenças culturais.
Você falou do feriado, né? Você pega um feriado na Índia, um feriado santo, o pessoal vai ficar uma semana sem trabalhar. E é o feriado deles e não É, adianta, não vai acontecer nada. Então, óbvio, agora se você tem essa experiência, esse expertise e tal, mas nem todo mundo tem, são coisas assim culturais que tudo isso precisa fazer parte da sua gestão de projeto e você precisa levar isso em consideração. é verdade. E aí você fica dentro do seu cronograma, né? É claro que você não vai olhar no ano inteiro, ver todos os feriados e tudo mais, mas dentro do seu cronograma, aí quando está próximo do feriado, tal, você faz aquela adaptação, ó, então vamos entregar aqui, a gente ia entregar aqui, vamos entregar mais cedo, porque aí vai dar tempo de terminar a tarefa, ok, pessoal, beleza? Negociação, tal. Então, tudo isso você vai se adaptando, mas você precisa estar muito ligado, justamente para não estressar, mas para conseguir o resultado, né? Então é muito interessante, mas é um desafio, sem dúvida nenhuma, é um desafio constante. Marcelo, nesses 39 anos, quase 40, sei que você já participou de muitos projetos, inúmeros projetos, você tem um carinho especial por todos eles, mas conta um projeto, uma história aí pra gente da sua jornada, que, enfim, que você guarda no coração com bastante carinho pra gente compartilhar com a audiência. Ah, tá. Não, é assim, é que talvez porque seja mais recente e também porque deu mais visibilidade também, tá? O projeto que a gente fez agora do Android, que foi o VW Play, foi muito legal. Foi inclusive quando a gente se conheceu, né, Bruno? Foi, Por incrível que pareça, né? exato. Então a gente O tinha que, que os aquele. clientes em comum fazem pela gente, né? Exato, né? A gente tinha aquele requerimento específico que tinha que ter uma sala específica e tudo mais, e você proporcionou isso para nós, perto lá do cliente, para poder agilizar o nosso desenvolvimento. Mas esse projeto foi um projeto muito, assim, que ele me deu um desafio muito grande, né? Porque, como eu falei para você, foi o projeto onde teve mais engenheiros trabalhando de forma simultânea, tá bom? Ele tinha uma visibilidade muito grande dentro da corporação, porque era o primeiro Android que estava sendo desenvolvido. Então, eu acabei, vamos dizer assim, você tem uma ideia, o nosso VP, né? Ele, nessa oportunidade, eu me reporto para um diretor das Américas das engenharias, né? E aí ele se reportava para o VP de engenharia. E quando a gente começou esse projeto, o VP falou para o Marcelo, você não vai falar com o seu chefe, você vai falar comigo nesse projeto. Então, qualquer problema, qualquer dor de barriga é comigo que você vai falar. Então, algumas coisas a gente acabou, vamos dizer assim, sendo até um pouco mais audacioso, porque a gente tinha um respaldo muito grande da alta direção, né? Foi interessante porque eu me lembro que foram coisas assim, exemplos, tá? A gente precisava começar a fazer as validações e aí o cliente não tinha, ou tinha uma promessa de ceder, vamos dizer assim, um carro num timing que não me atendia. E aí eu falei pro meu VP assim, cara, eu preciso de um carro. Aí ele falou assim, não, como assim você precisa de um carro? Eu falei assim, eu preciso de um carro, preciso comprar um carro, preciso começar a fazer teste. Aí ele falou assim, Marcelo, você tem certeza que é isso que você precisa? Eu falei, tenho certeza. E aí, em 2, 3 dias, a gente foi lá na concessionária, comprou um carro. Comprou o carro. que, né, e é gozado, porque assim, e aí, quando a gente fala, assim, foi um exemplo, né? Um outro exemplo muito interessante desse projeto, foi também bem interessante, foi a parte de desenvolvimento do User Experience, né, do HMI, que é sempre uma coisa complicada e demorada e tudo mais. Então tinha todo um fluxo e o nosso time de HMI ficava na Bulgária, né? E cheio de regras, cheio de procedimentos e tudo mais. E a coisa não andava, né, meu? A gente não tava conseguindo, a velocidade não dava. E aí eu consegui uma parceria, uma empresa que eu tenho contato até hoje, os caras aqui no Brasil, uns moleques fantásticos. Os caras
o que o nosso time lá da Bulgária fazia, né, por incrível que pareça, né, mas porque a gente estava do lado aqui e com uma interação próxima ali com o cliente, eles fizeram coisas de uma velocidade tão grande e com vamos dizer assim, aceitação do cliente, muito coisa, porque o nosso time tinha que gerar as imagens, mandar para a Volkswagen, esperar o feedback. Ah, não tá bom, corrige isso, aí mandava de volta, não sei o quê. E aí, quando eu fiz parceria com essa equipe aqui no Brasil, a gente sentava, Do ó, lado, vamos né? fazer. Aí os moleques muito bons, cara. Os caras faziam pá, 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 na hora, assim. É isso aqui que você quer? Ah, isso aqui, ah, puta, ficou legal. Pum, pum. Eu já mandava para os caras da. Assim, ó, é isso aqui que vai implementar, já tá pronto. Então, tudo isso criou, logicamente, um respeito também da organização com relação a tudo que estava acontecendo, porque o projeto ele era complexo, ele tinha uma visibilidade grande, e a coisa foi evoluindo, a coisa foi andando, caminhando, conseguimos lançar dentro do cronograma, né? E sem estourar o budget, que Olha também aí. que foi que é sempre difícil, né? É, Ou seja, você comprou um carro e não estourou o budget, né? exatamente. Mas foi legal. Então são assim, se você me falar teve outros vários projetos que eu participei que foram, mas esse por ser o mais recente e ter mais desafios onde o poder de decisão fez diferença, eu diria que esse é, foi o que eu mais, vamos dizer assim, tenho histórias para contar, entendeu? E é um produto fabuloso. Até hoje eu sou fã e todo mundo que teve a chance de conhecer o produto é fantástico. E o HMI é aquilo, né, Marcelo? A complexidade, não dificuldade, é que cada tela, cada wireframe ali você precisa validar com o design. Tem que passar É, tudo na mão do designer, né? é. O designer responsável. Então, por isso tem essa questão de aprovação e que você falou, trabalhando aqui localmente ganha muita agilidade. Gostou? A prova tal? Vamos para a próxima tela e vamos embora, né, cara? Ô, Bruno, e o pior é você, tipo assim, ó, depois de todo esse trabalho, né, a gente, gozada, a gente tinha as reuniões de fechamento, né, então a gente estava já no finalmente já. Então, assim, olha, vamos fazer a reunião de fechamento do HMI. Ah, tá bom, então trouxe o pessoal da Índia, o pessoal de software, trouxe o pessoal, coisa, vamos fazer a reunião de fechamento. Aí nós chegamos na reunião com o cliente, ó, tal, tem só essas telas aqui que estavam faltando, tal, tá aqui a proposta, nós vamos fazer assim, assim, assado, por causa disso, né, as explicações do porquê fazer daquele jeito. Aí o cliente fala assim, não, olha, o nosso diretor lá olhou, ele quer mudar tudo, nós vamos mudar tudo o HMI. Você, como assim nós vamos mudar tudo o HMI? Nós estamos acabando ele, né? E, e aí a gente brincou até, falou assim, o HMI 2, a gente refez o HMI num tempo recorde, cara, porque assim, já estava no cronograma de integração final, entendeu? A gente teve que sair mudando tudo, adaptando tudo, refazendo o HMI e de uma forma muito intensa, que também não mudava só tela, mudava flow também, entendeu? Uhum. Então foi, Putz. foi, foi, foi maluco. Eu tenho histórias boas desse projeto. Sim, ótimas. Trabalho é fantástico, cara. Incrível. Realmente, toda a equipe aí de parabéns. Marcelo, falando de tendências tecnológicas, você que está aí na linha de frente, tendo acesso ao estado da arte de tudo que Aham. envolve tecnologia, tendências, você sabe muito mais o que está vindo aí do que a gente que está aqui do outro lado, Ah, cara. não, não é bem assim, mas O que que você pode trazer para a gente de tendências do futuro aí, do infotainment, da conectividade? O que que você acha que para qual caminho a gente está indo? assim, a conectividade mudou muita coisa, né? Mas assim, a gente está agora começando, a gente não sabe ainda como é que a inteligência artificial vai mexer com isso, tá? É, eu acho que essa é uma mudança que deve vir. Não sei se é mais rápido ou menos
com menor velocidade, mas é uma coisa que vai ser inevitável. E então já tem pessoas dentro, né, da Visteon e no mercado estudando isso. Então, hoje você tem, como eu falei, o carro deixou de ser simplesmente meio de transporte, né? Então, e você tem a extensão do seu mobile, né? E toda a parte de do ADAS aí que você falou, que é o que auxilia os motoristas, né? Na parte de segurança, mas na parte também de complemento de funções. Então, a gente tem carros hoje que você fala com o carro, né? Você fala com o carro e o carro faz tudo, né? Liga o ar-condicionado, fecha o vidro, liga o farol, liga. Então, eu acho que ainda tem uma evolução para vir, que eu acho que é essa parte da inteligência artificial que está bem forte agora, né? Que deve migrar para também essa conectividade. A gente só não sabe ainda como isso vai impactar, mas que eu vejo isso com grande impacto. E, logicamente, a parte de eletrificação, né? Que também é um outro advento forte, importante. A gente sabe que o mercado deu uma recuada, estava indo muito forte nos Estados Unidos. A China não parou, a China continua a todo vapor. Mas o Norte América e Europa, eles deram uma recuada um pouco, eles estavam bem acelerados e deram uma recuada. Isso porque os carros elétricos ainda têm apresentado um índice de falhas alto, então isso eu acho que é uma adaptação, muita tecnologia em pouco tempo e está tendo essa adaptação de forma rápida. A Visteon também está embarcando nisso, está forte nessa parte de eletrificação. A gente desenvolveu um sistema de gerenciamento de baterias, porque o gerenciamento de baterias é muito importante, né? Porque a bateria tem um ciclo de vida, então quanto melhor você gerenciar essa energia e quanto melhor você puder utilizar a energia no momento certo, então isso faz diferença no desempenho do seu veículo, né? E a Visteon desenvolveu um sistema de gerenciamento de bateria Wi-Fi. Então, ou seja, você imagina a quantidade de cabos e chicotes Nossa. que você reduziu. E hoje a gente está com já em produção desde o ano passado e tem desenvolvimento para outros clientes agora. Não, Vocês já não, estão fornecendo isso já, globalmente, esse produto? É já, mesmo? já. Olha, não conhecia. É um sistema de gerenciamento de baterias via Wi-Fi. Então, a vantagem é Caramba. que toda aquela parte de cabeamento, aquilo tudo foi eliminado, né? Então, através Uhum. da central ali de gerenciamento, né? De processamento você gerencia toda a bateria em todas as regiões do veículo, né? É muito, muito legal, muito interessante. Pô, muito legal mesmo. Marcelo, trazendo aqui para o aspecto pessoal, qual é a sua zona de impacto? Onde você acredita que o Marcelo faz diferença na vida das pessoas? Cara, assim, é, eu acho que eu tenho uma característica, até da onde, da onde eu vim, da minha formação, de uma relação muito próxima, né? Então, eu acho que, gozado, eu fui agora recentemente, faz 2 semanas, nós fomos participar de um evento na Unesp de Guaratinguetá. Eles convidaram a gente para fazer uma apresentação lá, né? E, e aí eu levei 3 engenheiros comigo para mostrar. A gente acabou levando os produtos, então eu fiz uma apresentação e tudo mais. E aí os jovens lá que estavam lá, os alunos, né, de engenharia, eles estavam falando assim: é, o senhor que é o diretor, né? Aí ele falou assim: eu sou o diretor, sou responsável aqui. Né? Falei assim: mas se eu tava ligando os cabos ali, se eu tava mexendo lá, falei assim: pô, mas o diretor não faz isso. Eu falei assim: pô, mas quem falou isso pra você, né?
Então, Bruno, eu acho que essa maneira de você lidar e tratar as pessoas e todas as coisas com naturalidade, eu acho que faz diferença na vida das pessoas. Eu não percebo, sabe? É coisa meio que coisa. Mas assim, você falando agora, e eu lembrei do comentário do menino, ele ficou assustado, né? Ele falou assim, pô, mas cara, como assim, né? Você é o diretor, você está mexendo aí nos cabos, você tá carregando caixa, tal, não sei o que. Eu falei assim, ó, mas é isso, eu vim aqui, tô fazendo parte, eu faço parte do grupo, eu não sou de melhor nem diferente de ninguém, né? Então isso faz diferença na vida das pessoas, eu acho que faz, cara. Com certeza faz, Marcelo. Inclusive, já te falei, cara, sou seu fã. Você tem uma forma simples de comunicar. Sempre que a gente se encontra, a gente tem que controlar o tempo e começa a bater papo. Já passou 2 horas ali, cara, a gente está Não. conversando. Se a gente conseguir trazer um pouco para esse episódio aqui, cara, mais estilo esse bate-papo, de contar a história, com certeza o pessoal vai gostar muito. Já que você falou dos jovens aí, desse evento lá na Unesp, que conselho, até pensando no seu time aí, hein, que está começando, os jovens lá que entram na engenharia, que conselho que você dá para as pessoas que estão iniciando a carreira? Cara, assim, se tem algumas coisas que eu prezo muito e acho que eu daria como dicas, vamos dizer assim, primeiro você tem que ter uma clareza no seu propósito, tá? E eu acho que você fazer as coisas com clareza, fazer com dedicação, né? Então, assim, não importa a tarefa que você vai fazer, tenta fazer com dedicação e fazer com qualidade, tá bom? A minha esposa, ela me chamava a atenção muito, né? Porque assim, ela falava que eu era muito rigoroso, mas eu não era rigoroso. Mas é porque é gozado, né, Bruno? A gente não falou nisso, mas é interessante, né? Meu pai me ensinou uma coisa, cara, que a gente é da raça negra, e meu pai falava sempre pra gente assim, cara, quando tudo que você fizer, faça com honestidade e faça bem feito, porque você vai ter que fazer melhor do que os outros. E aí, assim, parece que é meio que involuntário, mas você acaba criando uma maneira de pensar e aí aquilo acaba sendo parte do seu dia a dia, da sua vida. E a minha esposa falou assim: Nossa, você é muito perfeccionista, para com isso, né? Não tem que buscar sempre a perfeição. Eu falei: Não, mas não é que eu vou buscar a perfeição, é que é a busca da excelência, mas é natural. Eu quero fazer bem feito, não é que é alguma coisa que vai me deixar maluco se eu não conseguir, mas sempre procurar fazer com esse foco, entendeu? Tentar fazer com qualidade. Então é isso, eu acho que é isso, é ter clareza no seu propósito, fazer as coisas com honestidade e com carinho e buscando fazer com qualidade, sempre. Você vai errar? Meu, você vai errar. Você só vai conseguir fazer se você errar, entendeu? E eu sempre falo assim, que a gente passa por algumas experiências agora, né? E aí os meninos falam assim, pô, você tem bola de cristal? Eu falei, não, não é que eu tenho bola de cristal, é que eu já caí nesse buraco, pô. Então, assim, eu não posso cair de novo. Eu já caí nesse buraco, então eu tenho que ter aprendido alguma coisa, né? Então é isso, você vai evoluindo na sua vida, na sua carreira, e você vai absorvendo alguns exemplos positivos que você teve, né, na sua vida. A gente tem contatos, e como eu falei, a gente teve vários empregos e várias gestões, então a gente passou por muita coisa e assim, tem muitos profissionais que eu posso lembrar que me deram alguns exemplos, tem outros que eu também não segui, né? Porque é claro, passa todo tempo, todo tipo de gente passa na nossa frente, né? E aí você precisa filtrar naquilo que vai te adicionar valor e aquilo que faz parte
e tem ligação com os seus valores também, pessoal, né? Então, é gozado que assim, a empresa mudou bastante, mas uma das coisas que eu sempre preservei foi assim, bom, a empresa pode mudar o que for, se ela não estiver me afetando pessoalmente e os meus valores pessoais não estão sendo, vamos dizer assim, é, 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 vamos dizer, deturpados, tá tudo bem. Quem tem que se adaptar à nova gestão sou eu, entendeu? Então a coisa vai evoluindo dessa forma e você vai se adaptando, né? Então, se eu pudesse dar conselhos, é isso: é clareza, um propósito claro naquilo que você quer, fazer as coisas com carinho, com dedicação e com qualidade. Fantástico. E é curioso, né, que tudo na vida é uma questão de alinhamento de valores. Seja no trabalho, nos seus relacionamentos pessoais. Quando você está alinhado, quando você tem os seus valores alinhados, você deu o exemplo do trabalho. Cara, você se sente bem, você faz o seu trabalho, você encontra o seu propósito. Isso na vida, né? Então, olha a importância. Acho que você falou, tem um peso enorme, tem realmente bastante importância, viu, cara? Marcelão, me indica duas pessoas para eu bater um papo aqui no podcast, um papo legal aqui igual a gente teve. Cara, assim, tem uma pessoa que trabalha comigo que, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele. É o Jefferson Cordeiro, tá? Ele é meu parceiro, então a gente assim, se apoia um no outro. E eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele é um profissional muito bom e também uma pessoa muito legal. Então, é, eu indicaria ele como sendo uma pessoa que você podia conversar. E uma outra é um gestor que já não está mais com a gente, que é o Roberto Pique. Sim, É, o Roberto, ele deixou a gente já faz alguns anos, né? Mas ele tem atuado na parte acadêmica, tem dado alguns treinamentos. Então, são duas pessoas que vale a pena conversar com eles, que eu acho que eles vão assim, adicionar valor aí ao seu podcast. Eu acho que eles têm histórias boas para contar. com certeza. Conheço os dois, o Jefferson eu conheci mais recentemente. É O cara do verdade. comercial, né, cara? A gente do comercial, né? Tem aquele tino, né? Marcelão, onde as pessoas te acham? No LinkedIn, redes sociais? Que alguém quiser bater um papo com você, te procurar. Tá bom. É bom, eu vou ser bem sincero, Bruno. Eu sou meio dinossauro mesmo, sabe? O meu único. Eu tenho Instagram, mas o meu Instagram é fechado. Assim, meu Instagram é só eu e minha família. E, Ó, mas no LinkedIn você é ativo, mas eu no te acompanho no LinkedIn, não. O LinkedIn. LinkedIn é a única É. rede onde eu atuo realmente. Eu faço as minhas postagens, faço as minhas interações, vejo conteúdo, né? É uma pena que o LinkedIn, hoje, as pessoas acabam usando até de maneira errônea aí para falar de política, falar de coisas. Então acabou contaminando um pouco. Mas assim, a gente faz o filtro, né? Então, assim, tem conteúdos muito bons, eu acabo utilizando, né? E a única rede social onde você vai me encontrar é no LinkedIn. Maravilha! Esse foi Marcelo Alcino, aqui no Pessoas e Produtos, nesse episódio fantástico. Marcelão, obrigado pela tua participação, obrigado por esse bate-papo e você é sempre muito bem-vindo aqui, cara. Bruno, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, tá bom? Sempre muito bom falar com você, como você falou, cada vez que a gente se encontra, a gente acaba desenrolando boas conversas e se estendendo aí. E mais uma vez, obrigado. Até breve aí.